Oi! Ai, gente, eu amei, me dá cada oportunidade tão incrível de falar, porque empreendedorismo pode ser qualquer coisa, gente. Uma pessoa, por exemplo, que faz medicina chinesa, quando ela abre ali uma clínica e começa a oferecer esse serviço para as pessoas, ela está fazendo empreendedorismo. Bem-vindo, a Amei já começou. E é exatamente sobre medicina chinesa que a gente vai falar agora. Aliás, um ramo bem específico e especial da medicina chinesa é voltado para a saúde feminina. Minha entrevistada de hoje, ela é especialista em acupuntura para fertilidade, para gestantes. Ela já está há mais de 10 anos nessa área, ela é apaixonada pelos tratamentos de fertilidade e ela é tão requisitada que assim, eu já ouvi falar que tem fila para conseguir horário com ela. É um prazer receber aqui no Amei a Érica. Bem-vinda, Érica. Obrigada, Maria Paula. Prazer estar aqui com você. Que bom. Falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. A medicina chinesa, ela sempre foi muito cheia de tabus. E dentro da fertilidade ela faz coisas incríveis, ela traz resultados maravilhosos. E hoje ela é muito aceita pela medicina ocidental. A medicina ocidental está de braços abertos quando a gente fala de medicina chinesa e fertilidade. Então, é uma parceria que tem tudo para ser sempre um sucesso. Muito bom. Então, eu queria que você começasse contando um pouco de você, da sua trajetória, como que você veio parar nesse universo de fertilidade. Qual foi o caminho que te trouxe até esse lugar tão importante? Então, desde a faculdade, eu sou formada em fisioterapia. Eu fiz fisioterapia na Universidade Católica, aqui em Brasília. Mas na faculdade eu já percebia muito o quanto que era importante a gente tratar o paciente como um todo. A saúde hoje, ela setoriza muito as pessoas. É o olho, é o nariz, é o dedo, o polegar, São tudo... especialistas dos especialistas de coisas mínimas, né? Exatamente. E eu sempre... ao longo da minha formação, eu percebi o quanto que era importante esse olhar global do paciente. E aí eu tive uma aula que falava de acupuntura e medicina chinesa. Eu falei, caramba, porque a medicina chinesa prega muito isso, que é o equilíbrio do corpo, o corpo todo em equilíbrio, que vai fazer com que a gente tenha saúde, com que tudo funcione bem, de forma fluida. E foi daí que eu falei, opa, eu acho que eu combino com isso daí. E aí eu já comecei minha pós-graduação, logo que terminando a faculdade já me inscrevi numa pós-graduação na área e comecei a estudar a medicina chinesa. Mas na época eu não focava em fertilidade, enfim, até na época que eu fiz a pós-graduação em acupuntura, falar que se ia atender gestante era um tabu assim, daqueles. Por quê? Tinham medo da paciente abortar, de parto prematuro, até de casos assim de má formação de bebê, tinha gente que falava, eram umas coisas absurdas. Mas na China, eu fui para a China em 2010 e fiz um curso de extensão lá. E lá eles usam para tudo, assim. Tudo é tratado com medicina chinesa. Você vai nas farmácias, é uma coisa incrível. São paredes de gavetinhas com as ervas que eles te dão para você fazer as infusões. É uma outra visão. E aí, foi lá que eu quebrei muito dos tabus que a medicina chinesa tinham aqui no Brasil e nos cursos aqui no Brasil. Então, já voltei de lá com a cabeça diferente. E aí, quando eu engravidei, eu brinco que eu tive todas as pequenas besteiras, assim. Eu tive uma dor aqui, uma coisa ali, enjoo. Só que a gente não toma remédio, né, quando tá grávida, assim. Evita o quanto que a gente puder. O máximo que der. E aí, uma amiga minha veio na mesma época, assim, logo depois que meu filho nasceu. Amiga, então... tá começando a falar muito de acupuntura para indução do parto, você devia fazer isso. E aí foi um clique, né? Foi aí que eu pensei, eu falei, gente, eu na gravidez eu tive tantas coisinhas que poderiam ter sido tratadas com a medicina chinesa, e ela vem e me fala isso agora, e foi daí que eu entrei no mundo da saúde feminina. Eu comecei para atender as gestantes, mas aí foi só o primeiro passo. Aí veio o resto, né? Equilíbrio de ciclo menstrual, tratar endometriose, ovário policísticos. Aí as pacientes começaram a menopausa, os sintomas da menopausa, a acupuntura é incrível. E aí as pacientes foram ficando tão reguladinhas, equilibradinhas, elas começaram a engravidar. Eu falei, então deixa eu começar a trabalhar com a fertilidade também. Sensacional. E hoje é praticamente o que eu faço, é trabalhar com as mulheres que sonham em ter filhos, aumentar a família.
Bom, antes de... Eu vou querer saber muito dessas mulheres e vamos falar sobre fertilidade também. Mas antes você falou de China, eu quero saber, conta um pouco da China. Como foi sua experiência lá? O que é para uma brasileira, de repente, chegar ali num universo tão diferente do nosso? Muito. É uma cultura, assim, completamente oposta. E eu fui para a China já tem tempo. Eu fui para a China em 2010 para estudar. Então, eu passava o dia inteiro na universidade. Em que cidade? Pequim. Eu fiquei em Pequim. E aí, nos finais de semana, eu saía para conhecer a muralha, o palácio, enfim. Mas eu realmente mergulhei na medicina chinesa. Então, eu tinha aula com professores chineses. Como, em inglês? Então, eu fui... algumas escolas de acupuntura aqui no Brasil, de medicina chinesa aqui no Brasil, elas têm esse programa de levar estudantes para fazer esse curso de extensão lá. E aí, eles têm tradutores. Ah, ótimo. Quando eu fui, eu dei uma sorte que tinha uma brasileira que estava fazendo mestrado lá. E aí, eles contrataram ela como tradutora, porque ela já estava fazendo mestrado em medicina chinesa, ela conhecia todos os nomes, enfim. Ai, perfeito. Porque mesmo para um tradutor, é complicado. E chinês falando inglês é terrível. Então, assim, se pegasse um tradutor, um chinês traduzindo para inglês, as aulas nos hospitais eram assim, eram porque ela não conseguia acompanhar, porque eram vários grupos para ir para os hospitais. Então, as aulas teóricas eram traduzidas por ela, mas as aulas práticas na parte do hospital, a gente ia com outros tradutores. Era bem difícil. E vamos combinar que o mandarim é praticamente... Não dá. De um extraterrestre. Sim, não. Eu aprendi, sei lá, falar oi. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Exatamente. Eu parei no ni hao. Nem xexê eu falava direito, porque tem a entonação certa. Porque se você não fala certo... Tem 4 diferentes entonações para cada sílaba. Eu estou estudando mandarim, eu estou assim... Cara, é muito difícil, mas é muito interessante, sim, mas realmente... É muito difícil. E o mandarim, ele tem uma coisa que muitas pessoas não sabem. Às vezes, um advogado, ele vai ler um texto de medicina chinesa, ele não vai entender vários termos, porque são palavras no pinyin que são... pinyin, né? Pinyin é o seguinte, gente, porque o alfabeto deles são aqueles tracinhos impossíveis pra gente. Então, eles têm uma tradução que é escrita foneticamente com o nosso alfabeto, que eles chamam de pinyin, mas que é completamente diferente do que eles falam. Então, realmente um mundo completamente diferente. Impossíveis de serem penetradas, realmente. E até para eles é difícil. Então, aprendi só o Ni hao. Mas deve ter sido uma experiência realmente... Foi um divisor de águas, porque eu saí daqui, tinham muitas regrinhas. Você começa, o primeiro ponto tem que ser na direita se for isso, na esquerda se for aquilo... Quando eu cheguei lá, eles só vão colocando agulha, eles são muito práticos, é tudo muito mais fluido do que eu vinha aprendendo aqui. Então, aqui a gente tem muito mais regras. E quando eu fui para lá, eu falei, é mais simples do que estavam pintando aqui para mim. Então, eu cheguei de lá muito mais confiante no meu trabalho, sabe? Foi realmente um divisor de águas. E a coisa do pulso e da língua, você se baseia nisso o tempo todo? Sim, é uma forma de diagnóstico, né, da medicina chinesa. Então, o pulso, a gente tem 6 posições de pulso. E aí, de acordo com o jeito que pulsa o sangue, aí ele ajuda no diagnóstico, né? Excesso, porque a medicina chinesa tem muito disso, do excesso, da deficiência, do yin, do yang, o equilíbrio, né? Que a medicina chinesa, ela se baseia no equilíbrio. Um corpo em equilíbrio é um corpo saudável, nem em excessos, nem em deficiência. Então, a gente está sempre tentando buscar isso e com o pulso a gente consegue perceber muita coisa. Inclusive, tem uma coisa que as minhas pacientes adoram, que é o sexo do bebê. Então, a gente, dependendo do jeito que está pulsando, a gente consegue ter um palpite aí do sexo do bebê. Ah, porque o masculino é mais yang, é mais forte? E aí depende, ele fica mais forte num ponto, e se for menino, ele ficaria mais forte em outro. Mas o pulso, são várias nuances, assim. Tem que ter muito treino. É uma coisa que é bem delicada, sabe? Toque, tudo. É bem bacana. É muito. É fascinante. Sim. É fascinante. E é lindo, realmente. Ai, que lindo. Então, você consegue adivinhar o sexo? Eu tenho meu palpite. Eu quase não erro, mas assim... Quase não erra? Não, esse último ano eu errei... Nesse último ano inteiro, acho que eu errei 2. Que demais. Então foi pouco. E você atendeu quantas pessoas?
Ai, não faz pergunta difícil. Uma em geral, assim, só pra gente ter uma noção. Ai, muitas, porque além das pacientes que eu atendo aqui em Brasília, eu também tenho muitas pacientes de fora, porque a medicina chinesa, ela vai muito além das agulhas, né, Maria Paula? As pessoas, elas têm muito na cabeça que a medicina chinesa são as agulhas, ponto. E não é. A medicina chinesa, ela tem a parte da dietoterapia, que eu sou apaixonada, que são como os alimentos, eles conseguem trazer o equilíbrio para o corpo. A fitoterapia, as ervas, os chás, práticas de respiração, mudanças na rotina, e que tudo isso vai fazer diferença para o resultado final dessa paciente. Então, tem muitas pacientes de fora de Brasília também. Então, assim, eu não... Você me fez uma pergunta muito mas geral, difícil. é 20 ou é tipo 50? Não, mais. Mais que 50? Mais. No último ano, sim, com certeza. Tipo, 100? Para mais um pouco. Para mais. Sim. Muita mulherada, muita barriga, é muito bebê. Muita. E elas vêm te procurar geralmente para conseguir engravidar. O que é o tema mais recorrente no seu consultório? Hoje, no meu consultório, são as pacientes que estão tentando engravidar. E o meu trabalho, ele não é um trabalho que eu faço sozinha muitas das vezes. Eu tenho pacientes que vêm em diversas etapas dos tratamentos de fertilidade. Até porque a gente, né, tem as pacientes que já estão ali no processo de FIV e tudo mais, e tem as pacientes que elas vêm ali de muitas perdas, mas ainda não foram para um tratamento como esse, tem aquelas que estão só começando a tentar engravidar agora. Então, vem as mulheres que querem engravidar em diversas etapas desse momento da vida delas, mas é um trabalho que muitas vezes eu faço em parceria com as clínicas de reprodução assistida. Então, a paciente que ela vai fazer uma fertilização in vitro, então elas me procuram para a gente ter uma melhor coleta de óvulos, uma melhor taxa de implantação. E é incrível, assim, tive uma paciente recente que me gravou, que na coleta anterior dela, ela conseguiu 12 folículos, né? Dos folículos tiram os óvulos. No fim das contas, ela conseguiu 2 embriões e só um passou no teste genético, porque algumas mulheres, elas optam por fazer o teste genético. E aí, não deu certo a implantação com esse embrião e tal, e ela me procurou. A gente está com 7 embriões euploides, que são embriões que passaram no teste. Ai, que coisa linda, Érica! Não, é de arrepiar. Eu também assim. fiquei arrepiada. Então, a medicina chinesa, ela otimiza muito, porque ela melhora muito a qualidade dos folículos, a qualidade dos óvulos, melhorando os embriões e aumentando as chances. Adoro! Eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho. Você que está em casa, não sai daí, porque eu já volto com a Érica, que eu tenho 1000 perguntas incríveis para fazer para ela. O Amei tá de volta com um papo apaixonante hoje, gente. Tô conversando com a Érica sobre fertilidade e sobre medicina chinesa, favorecendo a fertilidade das mulheres. Érica, esse é um programa que a gente fala muito de empreendedorismo. E um tema das mulheres, várias mulheres que passaram aqui falando nas suas trajetórias empreendedoras, um tema é esse, porque a mulher vai atrasando a maternidade, porque ela quer se firmar, ela quer que, né, que o job dela pegue, que o produto dela conquiste as pessoas, ela quer ter um pouco de estabilidade até ela conseguir se sentir confortável o suficiente para ir, né, investir na família. E muitas vezes isso estende muito e chega num limite ali, 30 e tantos, quase 40, e aí a mulherada pira, porque aí quer, mas aí eu acho que a tensão ainda dificulta. Fala um pouco sobre isso, né? Esse momento da mulher que é maravilhoso, mulheres no mercado de trabalho, mulheres de negócio mesmo, mas isso é um tema na vida delas, né? Sim, infelizmente ainda não criaram botox para os óvulos, né? Mas a gente tem formas de preservar a fertilidade, que é o congelamento de óvulos. Então, como aqui a gente fala para empreendedoras, esse seria um conselho que eu daria para vocês pensarem. Se você pensa em postergar a maternidade, o congelamento de óvulos é uma boa opção, porque você vai congelar seus óvulos mais novos, você vai deixar ele ali guardado. Qual é a idade ideal para fazer a coleta? 34, 35. Antes de 34, viu, meninas? Mas quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Sim, quanto então, mais se você melhor. acha que vai deixar lá para frente, já coleta logo. Como que é feita essa coleta? É um procedimento
complicado? Como que é? Não, é um procedimento na qual a paciente ela passa por estímulos hormonais para ela ter o máximo de folículos possíveis. Esses folículos são coletados e congelados. Então, se a mulher ela congela com 32 anos e ela resolve ter o filho com 45, ela vai ter óvulos de 32 anos, porque eles pararam ali no tempo. E como você falou, né, na hora que a gente começou esse bloco, as mulheres hoje, elas realmente, elas têm um movimento diferente dentro do mercado de trabalho, na rotina, na vida delas. Elas querem fazer uma nova pós-graduação, um mestrado, abrir um negócio próprio, fazer esse negócio pegar, até porque a vida da empreendedora não é fácil, né? Nem um pouco. No meu começo de profissão, como autônoma, né, eu tinha mês que eu brincava, vou trocar de carro, mês seguinte, opa, vou ter que vender o carro, porque são altos e baixos. É uma montanha-russa. Então, realmente, você ter um filho nessa incerteza, muitas vezes causa uma insegurança. E acaba que, ano que vem, deixa eu comprar um apartamento, deixa o meu negócio estar rendendo tanto por mês. Só que, como eu disse, os óvulos, eles não esperam, eles envelhecem. Infelizmente, às vezes a gente aqui por fora, a gente está belíssima, mas a idade bate. E após os 35 anos, a taxa de fertilidade cai bastante. A qualidade dos folículos e a quantidade vai caindo significativamente. Então, para quem vai deixar mais perto dos 40, é bom já pensar nessa possibilidade aí para não acabar passando pelos perrengues da infertilidade, né? Porque, sim, a gente conhece várias pessoas que engravidaram perto dos 40, sim, sem nenhum problema, mas meu consultório está cheio de mulheres de 30 e poucos anos, com baixa contagem, até porque o estilo de vida hoje... isso que eu ia falar, não é só postergar, mesmo a mulher jovem, que a alimentação, né, toda a contaminação de metais, tem tanta coisa hoje, né, poluição, fala um pouco sobre isso. Sim, a gente tem um estilo de vida muito pró-inflamatório, né, Maria Paula? A gente dorme mal, excesso de telas, muita gente não pratica mais atividade física regularmente, a alimentação muito ruim, até coisas assim que não seriam tão ruins, mas é tanto agrotóxico, tanto conservante, tanta coisa, que até os alimentos mais bobos estão ficando de baixa qualidade. Periculosos. Exatamente, de baixa qualidade. Então, a gente vem de uma vida muito pró-inflamatória, muito estresse, e aí isso tem um resultado no corpo, né? Então, a gente tem percebido que, além dessa questão da idade, a qualidade dos folículos está maior, mais mulheres com doenças metabólicas como síndrome do ovário policístico, que é um fator de infertilidade, ou a endometriose. Endometriose tem cada vez mais casos, mais mulheres sendo diagnosticadas, que é uma doença inflamatória. Então, são muitas questões, né? Os homens também estão passando por mais quadros. Você trata homens também? Só infertilidade. Só. Porque homens, eles são muito teimosos no tratamento. Você manda fazer uma coisa, eles não fazem. Aí quando é para engravidar, eles são mais... que a mulher fica no pé, né? Então... Mas então quando você, por exemplo, você já recebeu casais. Sim, que você casais. Fez uma... Dos dois, porque alguns casos é só o homem, alguns casos é só a mulher, mas é uma divisão muito igual. A gente tem muito isso de achar que a maioria dos casos de infertilidade é da mulher. Se joga muito essa culpa, aquele casal não está conseguindo engravidar porque a fulaninha não consegue engravidar. E não é bem Só assim. que não. Só que não. Em questões percentuais, é dividido em partes iguais. O homem, a mulher ou o casal. Tem muitos casos que os dois têm algum quadro de infertilidade. Então, os homens hoje têm tido espermogramas com taxas muito ruins, quando comparadas a 20, 30 anos atrás. Isso já mostra um alerta que a gente... Jura? Uma tendência, então... Inclusive, mudou até parâmetros dentro da OMS, do que é um espermograma bom e o que não é. Baixar o sarrafo um pouquinho para... Exatamente. Para neguinho não ficar... Porque quando entra na paranoia, aí fica mais difícil, né? Para não ficar todo mundo infértil. É porque esse negócio do estresse, da ansiedade com a infertilidade é uma coisa até muito delicada. Porque a gente tem muito isso na cabeça, né? Será que a pessoa não está ansiosa e tal? Mas a cada mês que ela não fica ansiosa, ela não consegue engravidar porque ela está ansiosa. Ela fica ansiosa porque ela não consegue engravidar. Porque é um mês que ela não consegue, depois vem outro mês que ela não consegue. E aí, a cada mês que a menstruação desce, ou que o beta dá positivo, que o beta dá negativo,
e a menstruação desce, é uma frustração. E aí sim vem... E aí o estado emocional fica abalado e aí vai ficando cada vez mais difícil. E aí a gente vai tendo que lidar com essas questões também. Então é um trabalho muito delicado. Como que você lida? A acupuntura, a gente tem pontos, né, de relaxamento, de estresse, que a gente consegue trazer essa modulação de estresse. Em Taiyang, bota a mulherada... baixa a bola. Exatamente. Sim. Mas tem também coisas específicas do útero, dos ovários? Sim. Aumentar a vascularização do útero, porque muita gente acha isso também, que o tratamento de acupuntura para fertilidade... inclusive tem médicos que falam isso. Eu pensei em fazer acupuntura, doutor. Não vai, porque vai te ajudar a relaxar. E é uma coisa que eu tenho tentado fazer muito hoje em dia, é conversar com médicos da área, trazer meu trabalho para mostrar que não é só isso. A acupuntura, ela melhora a qualidade do endométrio, inclusive em estudo científico. Percebe-se, feita análise antes e depois, que o endométrio ele fica de melhor qualidade, mais receptivo. A gente consegue trabalhar a questão da qualidade do folículo, porque, como eu falei, chega às vezes um momento da vida, a gente tem a questão da baixa reserva ovariana, vão ficando poucos folículos, mais poucos óvulos, mas a gente consegue trabalhar com a qualidade, mexer com a qualidade deles, ter um crescimento de qualidade. Então é um trabalho preventivo, maravilhoso, inclusive. Sim, e no caso de quem já está ali nesse processo, a gente consegue melhorar as condições para que esse positivo venha mais rápido. Érica, eu tenho certeza que tem várias moças olhando para a tela e falando como é que eu acho a Érica? Como que as pessoas te acham? Eu atendo presencial em Brasília e tenho as minhas pacientes, como eu contei para você anteriormente, que eu tenho o meu atendimento também para pacientes de fora. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é erica.medicina chinesa, Érica com C. E aí lá vocês têm meu contato, meu WhatsApp, e aí fica facinho de me achar. Maravilha. Gente, o Instagram realmente é uma facilidade. Então, repetindo, @erica.medicina chinesa. Isso. Não tem mais fácil, gente. Perfeito. Erica.medicina chinesa. Vocês me acham lá. Perfeito. Você tem alguma pessoa que você se inspirou, ou algum autor, alguém que seja o seu mentor, que uma pessoa que você fala, eu acho muito bacana o trabalho dessa pessoa? Teve uma pessoa que me ajudou, que me deu assim um caminho bacana no começo, que é um acupunturista aqui de Brasília, o Henrique. Quando veio essa coisa de trabalhar com gestantes, eu falei, cara, quem que vai me falar onde que eu vou achar um curso disso? Até porque isso já tem alguns anos. Hoje em dia está tudo muito mais fácil, né? Cada mês que passa, as informações estão mais entregues. Mas na época eu estava tendo um pouco de dificuldade e aí eu fui atrás de quem trabalhava já com isso aqui em Brasília, foi o Henrique. E aí ele me apresentou a Flávia, que é uma acupunturista incrível lá de São Paulo. E foi onde eu fiz a minha primeira formação nessa área de saúde feminina. Então, são dois profissionais que eu admiro muito, porque... Henrique e Flávia? Henrique e Flávia. Que bonito. Eu gosto de mostrar para as pessoas que a gente nunca está sozinho. Sempre, o sucesso de uma mulher como você sempre tem uma rede de apoio, sempre tem pessoas que estão ali, né? Eu tenho parceiras incríveis, tanto médicos incríveis que confiam no meu trabalho e mandam as pacientes. Te indicam. Eu tenho nutricionistas, né? Eu tenho uma que é minha super parceira, inclusive a gente está com um projeto novo agora, que a gente resolveu entrar para o digital, que é a Jana, e a gente faz um trabalho muito bacana em parceria com as pacientes. Realmente. Que projeto é esse? Queremos novidades. A gente fez um projeto para tentantes, chama Jornada, porque né, é a jornada da infertilidade, na qual a gente vai trazer a medicina chinesa junto com a nutrição funcional. Muito bom. Então, foi uma forma que a gente achou de levar o nosso trabalho para mais mulheres, porque nem todo mundo mora em Brasília, que você tem uma boa acupunturista e uma boa nutricionista, ou em São Paulo, que, enfim, tem nomes de referência. Tem muitas pessoas que não têm acesso. Então, a gente quis criar um produto que a gente trouxesse aulas, que a gente explicasse bastante do nosso trabalho. E o mais importante, a gente tem uma comunidade, na qual é uma comunidade que a gente tem ali dentro do Telegram, um grupo fechado só para essas mulheres, na qual elas trocam essa experiência, porque a infertilidade ela é muito solitária, Maria Paula. As pessoas não chegam para você e falam, então, eu estou tentando engravidar tem 3 anos, eu já tive 5 perdas gestacionais, 3 filhos que não deram certo. Não. Só que ali elas estão num lugar que todas elas vivem essa história.
Se sentem seguras para compartilhar. Então tá sendo super tranquilo, Lindo. super gostoso de acompanhar e de ver. A gente começou esse projeto recente, foi agora em janeiro. Então a gente está na primeira turma. A gente fez junto com uma paciente nossa, que a gente teve uma paciente de nós duas, que ela falou, vamos fazer, né? A Clara até apareceu aqui nas imagens aqui no fundo, algumas cenas dos preparos desse projeto e está muito bacana. Ai, muito lindo, porque realmente você falou, é solitário e é dolorido demais. Muito. E deixa eu falar, eu perdi um bebê antes de eu ter eu tenho 2 filhos maravilhosos, minha filha já está até na universidade, entrou na USP, toda oportunidade que eu tenho eu falo, gente, que eu estou babando, coisa muito linda. Claro, eu estaria também. Claro, mas antes de ter os 2, eu fiquei grávida e perdi o bebê. E eu fiquei mal, Érica, eu fiquei mal, fiquei ruim. Eu fiquei ruim de tristeza. E na época, foi era como se assim, meu mundo caiu. E aí eu fui entender que é tão comum que a maioria das mulheres perde bebê antes de conseguir ter. Então, sabe, quebrar esses mitos e ajudar as mulheres a terem um pouco mais de... E as pessoas, elas não têm empatia com essas mulheres. Porque se você conta pra alguém, eu perdi meu bebê. Mas daqui a pouco vem outro. Tá, mas o daqui a pouco vir outro, daqui a pouco não vai diminuir a dor daquela perda. Mas foi no comecinho. Mas, gente, no momento que a gente vê aquele resultado de gravidez positivo, é demais. quando a gente escuta o coração dele o pela amor primeira já vem vez, inteiro. A gente já vira uma leoa que quer proteger aquele serzinho. Então, não pode ser com 6 semanas, com 10 semanas, com 20 semanas, com 30 semanas. É sempre uma dor. E essas mulheres, elas precisam desse acolhimento e que, infelizmente, a sociedade ainda não está pronta para dar. E por isso que a gente quis criar também essa comunidade. Por isso que tem Érica, para ensinar a sociedade, precisamos disso, precisamos Érica. ter mais empatia com as mulheres inférteis. Te agradeço demais, foi lindo você aqui. Amei você aqui. Eu também amei estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. E você que está em casa, se tiver e alguém precisando, vou até falar de novo o Instagram dela, @erica.medicina chinesa, @erica.medicina chinesa. Vamos apoiar as mulheres, gente. Muito boa noite, um beijo grande e a gente se vê.